Os obreiros da Jocum são pessoas envolvidas em missões a longo prazo e optaram por alvos específicos alcançados na grande tarefa do evangelismo mundial. Nas várias bases, um dos pontos fortes de se juntar à equipe de obreiros é a oportunidade de realizar trabalhos em parceria com pessoas de distintas regiões do país. Giliardi Ferraz e a esposa Lucilene Ferraz são alguns desses que já tiveram a oportunidade de evangelizar em alguns países como China e África do Sul. Giliardi conta um pouco do seu trabalho, das experiências e dá conselhos para quem quer um dia se tornar um missionário. Na minha caminhada assim com Cristo, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive uma convicção de que eu ia ser missionário, sem não saber nenhum de nem quanto. Mas nessa minha caminhada, hoje sou missionário da Jocum, Jovens com a Missão, que é uma agência missionária internacional e interdenominacional. Já vão fazer 12 anos aí que eu estou nessa caminhada. E eu não tinha noção, não tinha ideia do que era Jocum. E até que Jocum foi para minha cidade. Eu vim de Londrina, no Paraná. E um dia a Jocum realizou um projeto lá. E o meu pastor, né, na época, como responsável, para poder participar e representar a igreja numa área do projeto que estava acontecendo. E foi bem empolgante, bem desafiador, porque eu estava lá com os meus 17 anos. E eu trabalhei praticamente todo ano como voluntário desse projeto lá. E meu pastor conversando comigo, perguntando, você vai embora com o pessoal e tudo. E eu, na realidade, eu não sabia, não tinha ideia nenhuma. Mas o meu coração era missões, porque quando eu me converti, eu entendi isso. Algo veio no meu coração de que eu estaria em missões. E eu lembro que quando acabou o projeto, eu entendi em Deus que era o tempo de sair, de seguir em frente. Eu deixei minha casa, deixei minha igreja me enviou, e com a mentalidade, com a visão de que seria um investimento no reino, que eu não teria o compromisso de ir e depois voltar para trabalhar especificamente com aquela igreja, mas para onde Deus me levasse, era o caminho que eu deveria seguir. E desde então eu tenho caminhado e seguido essa caminhada com Cristo e pregando o Evangelho aí no Brasil e fora do Brasil. Eu creio que assim, que para você, o grande desafio talvez de muitas pessoas é você abrir mão talvez da sua família ou de um estudo, de um trabalho, coisa assim. Mas na realidade assim, o principal é você estar sensível à voz de Deus, porque se você obedecer a Deus, a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável. Eu deixei para trás a minha família, minha mãe, meus irmãos. Naquela época eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, uma faculdade estadual, uma universidade estadual. Mas eu deixei tudo isso para trás porque eu entendi que Deus estava no controle. Eu acho que assim, o grande desafio e talvez a grande barreira talvez para muitos é quando você não consegue ouvir a voz de Deus. E se você quer estar cumprindo a missão que Deus tem para você, independente de qual seja o seu chamado. Porque o chamado não é só você estar, como eu estou hoje, numa agência missionária, que é uma instituição, um missionário, coisa assim, mas o fato de, se Deus te chamar para você ser um médico, um empresário, um advogado, um jornalista, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai entender o seu chamado. Dentro do Brasil, a gente teve a oportunidade de ir para vários lugares, tanto na parte sul do país, sudeste, mas Deus também nos levou para lugares fora. Eu especificamente eu tive 2 vezes na China. Em 2008, durante os Jogos Olímpicos, eu lembro que em 2008 a China estava entre os 10 países no mundo mais fechados para se pregar o Evangelho. E nós fomos para lá com uma equipe, e com a graça e misericórdia de Deus nós tivemos a oportunidade de poder levar algumas pessoas a Cristo, compartilhar do amor de Deus com eles. E é um país totalmente diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, onde o que predomina lá como política é o comunismo. Então, para eles, a religião é o ópio do povo, então não é algo bem visto, mas pela grande economia que eles têm que dar algumas aberturas. Nós sabemos que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho por vilarejos também, indo de bicicleta, andando 65 km de bicicleta num dia, distribuindo bíblias, panfletos, filmes de Jesus, em regiões que talvez muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Outro país que nós tivemos recentemente foi a África do Sul. Esse ano de 2012, nós passamos o ano todo lá. Foi um tempo muito desafiador, um tempo
cultura totalmente diferente. Você chega num país onde você vê, apesar do apartheid que teve, das mudanças que já aconteceram no país, mas você ainda consegue ver uma discriminação incutida na cultura deles, bairros só de brancos, bairros só de negros, só dos morenos, vamos dizer assim. E um país que necessita muito de Deus, uma grande desigualdade social, como nós também vimos no Brasil, mas nós temos visto, nós podemos ver lá grandes problemas com alcoolismo, com drogas, com AIDS. Então, um país que não tem muita informação sobre como prevenir alguns certos tipos de doenças. E nós podemos trabalhar em algumas comunidades, tanto de negros ou um outro grupo que eles chamam de coloridos lá, porque é mistura entre brancos e negros, e eles têm essa separação lá ainda, infelizmente. Mas com a graça de Deus nós podemos levar o amor de Deus para essas pessoas através de arte, através de cultura, através da palavra de Deus, de estudos bíblicos, e pessoas foram impactadas com o amor de Deus. Nós ajudamos eles também com cursos para poder gerar renda em grupos de mulheres. Então foi muito bom. Bom, sobre a nossa ligação com a igreja, com a comunidade evangélica aqui. Na realidade, assim, a ligação principal é a Lucilene, a minha esposa, e essa igreja tem sido uma bênção em missões há muitos e muitos anos, não é de agora, mas desde o princípio, que toda a visão, todo o coração, tudo aquilo que eu tenho ouvido falar desde o princípio é que, na realidade, essa não é uma igreja com visão missionária, mas sim uma igreja missionária. Porque se você conversar com as pessoas, com os líderes, você vai ouvir tantas histórias de pessoas que estavam em missões, que foram a curto prazo, que dedicaram as suas férias em missões, proclamando as verdades de Cristo em outros países, em outros lugares do Brasil. Isso é fantástico. E tantas pessoas que saíram daqui, São João, foram para outras cidades, para outros estados, para outros países, pessoas que passaram por aqui e que têm sido apoiado e suportado em oração, financeiramente, em parcerias com essa igreja. Então a nossa ligação, eu falo nossa porque eu me sinto parte de tudo isso, e porque desde que quando eu vim aqui pela primeira vez, eu me senti muito acolhido pela igreja, quando eu ainda estava namorando com a Lu, e a igreja sempre recebeu a gente de braços abertos aqui. Então a igreja sempre que pôde ajudou a Lucilene em missões, e mesmo quando ela estava solteira, depois que a gente casou, a igreja tem apoiado a gente, e esse apoio, que isso me encoraja bastante, não é apenas financeiro, mas se a gente tem alguma dificuldade ou se a gente precisa de um conselho, já algumas vezes nós podemos entrar em contato com o DER, lá ou de Curitiba, ou nesse ano que a gente passou da África, e pedir conselho e dizer, nós estamos pensando em fazer isso ou aquilo, e realmente poder ouvir um apoio, um conselho pastoral, de que está fazendo parte da vida ministerial dos missionários que a igreja suporta. Então isso é muito bom, isso é muito encorajador de você chegar, vir para cá no período de férias, e onde a gente se sente muito amado, muito acolhido, porque nós vemos a preocupação das pessoas, se nós estamos bem, se nós vamos ficar num bom lugar, se vai estar tudo certo com a gente, e isso realmente nos encoraja bastante. Então você, igreja de Jesus, você, igreja aqui em São João da Nepomuceno, comunidade, você tem sido bênção nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por isso. Então continue nesse caminhar de abençoar a vida dos missionários, de abençoar a vida daqueles que estão chegando na igreja, porque isso é muito importante. Cara, se você quer ser um missionário, o que você faz? Você tem que obedecer a Deus, tem que seguir Jesus. Então cada um deve pegar a sua cruz e seguir a Cristo. A cruz não era sinônimo de honra, não era sinônimo de glória, mas era algo que representava humilhação naquele tempo. Jesus carregou a cruz, Jesus cumpriu com a missão que ele tinha. Você estaria disposto a deixar talvez aquilo que seria mais precioso para você de lado, para seguir a Cristo? Não é fácil, muitas vezes você vai ter que fazer algumas renúncias, mas eu digo para você, eu renunciei a muitas coisas. E
nada do que eu renunciei se compara àquilo que Cristo fez por mim na cruz. Nesses anos todos, agora vão fazer 12 anos que eu estou em missões. A Lu já está 17 para 18 anos em missões, ou mais, um pouquinho. E nós temos visto Deus agir nas nossas vidas, providenciar, cuidar, fazer os milagres dele todos os dias. Então, se você quer, cara, embarca nessa onda, segue Jesus, faz a vontade dele, não tenha medo, confia. Deus é Pai e Ele tem o melhor pra gente. E Ele cuida de nós. Você tem uma convicção em Deus? Siga. Se você tem um chamado missionário, converse com alguém, procure a orientação do seu pastor, ore a respeito, mas não desista, não tenha medo. Legal? E fica o meu agradecimento aí à igreja, à comunidade, a toda a galera que tem orado pela gente, que tem apoiado a gente financeiramente, que tem encorajado a gente com palavras. E quando a gente está aqui, está junto conosco, convida a gente para sair, para a gente poder ter um tempo junto só de relaxar, jogar a conversa fora. Isso tem sido muito bom, nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Deus te abençoe e obrigado por todo esse apoio e essa parceria que vocês têm tido conosco. Legal? Deus abençoe vocês.